Pessoal, a gente continua aqui. Muito bem, vamos lá. Então, obrigado a todo mundo que participou e prestigiou a fala do Udro. Tivemos quase 30 pessoas. Muito importante para a gente, primeiro para a gente aprender, conhecer, entender o que está sendo feito globalmente. Eu quero reforçar isso. Eu vejo que a maioria de vocês é de campanhas comunitárias. Vocês fazem parte de um movimento que ele é, ao mesmo tempo, local, faz parte da comunidade, e global, faz parte de um universo de movimentos, de iniciativas que está hoje em mais de 87 países. Nós recebemos ontem a notícia de que Burkina Faso entrou no movimento e a República Democrática do Congo entrou no movimento também. São mais de 87 países participando do Giving Tuesday. E o Udro trouxe um pouco disso, ele traz um pouco disso. A gente tem a liderança do Giving Tuesday, que fica nos Estados Unidos, que é de onde surgiu, que tem justamente buscado recursos para proporcionar que a gente entenda, tanto globalmente como comunitariamente, quais os impactos que o Giving Tuesday, que o Dia de Doar proporciona, né? Quando a gente tem a possibilidade de saber que a generosidade ela continua crescendo, que as pessoas não doam, não são generosas apenas por meio do seu dinheiro, mas expressam essa generosidade de várias maneiras. E muitas vezes o dinheiro nem é a principal forma de expressão da generosidade, né? E a gente consegue trabalhar com paradigmas que a gente tem. Aqui mesmo, eu como diretor executivo da ABCR, é natural que eu queira estimular a doação de dinheiro para o financiamento das ONGs. É parte do nosso dia a dia. Mas quando a gente para refletir que a promoção da generosidade como um todo vai ter um resultado direto de aumentar o volume de dinheiro também para o setor, para mim faz muito mais sentido do que só falar de doação de dinheiro, doação de dinheiro. Então, a gente tem refletido muito em cima disso. No Brasil, o Dia de Doar, como o Udro falou, o Dia de Doar está há 10 anos quase, né? A gente vai, esse ano, começamos em 2013, a primeira edição, com Marcelo Straviz. Em 2014, a BCR passou a representar o movimento no Brasil e passou a liderar ele nacionalmente. E a gente tem, por aqui, se inspirado bastante no trabalho que eles fazem nos Estados Unidos, porque a gente também entende que é importante conhecer o comportamento das pessoas, conhecer como é que a generosidade se expressa no Brasil, como é que a gente tem conseguido impactar, né, e estimular essa generosidade, como é que o Dia de Doar tem ajudado a tornar o Brasil um país mais doador, mais solidário, em que iniciativas locais, como as de vocês, têm impacto, têm resultado e promovem a transformação da própria comunidade, inclusive. Então, nós temos o nosso programa de dados aqui no Brasil. Eu quero compartilhar com vocês. É muito provável que muitos de vocês não tenham visto, não tenham lido, inclusive o relatório do Dia de Doar que a gente divulgou no início do ano. Eu estou compartilhando aqui a tela com vocês. Depois eu vou mandar no grupo de comunitárias, no grupo do movimento. Para quem não viu ainda, todos os anos, já faz algum tempo, a gente tem trabalhado para tentar entender também o nosso impacto aqui no Brasil, também os resultados que o Dia de Doar proporciona. Então, essa imagem que vocês estão vendo na tela é do nosso relatório de 2021, a Carol, que produziu, inclusive, né, com toda a energia dela. No início do ano, a gente trabalhou para fazer esse relatório. Nesse relatório, a gente apresenta alguns dos dados que a gente consegue estimar atualmente do Dia de Doar. Por exemplo, o ano passado, nós estimamos que o Dia de Doar tem alcançado 38 milhões de reais em equivalência publicitária, né, por meio das redes sociais. Nós fizemos um trabalho de centimetragem para tentar estimar, para valorar quanto que de mídia espontânea o Dia de Doar gerou. Nós estimamos mais de 20 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais, e é uma estimativa bacana. 20 milhões é gente pra caramba, mas ainda assim é pequena parte do total que o Dia de Doar alcança. Por exemplo, a gente não consegue medir o feed do Instagram, que é onde está todo mundo hoje em dia, né? A gente ainda não mede TikTok, por aí em diante. Ano passado foram mais de 30 campanhas A comunitárias. gente não mede os stories do Instagram. O feed a gente consegue, Eu só os disse feed, stories é que não. verdade. Obrigado pela correção, é o inverso, é óbvio. A gente não mede os stories. É onde está todo mundo nos stories hoje em dia, não no feed. A gente teve mais de 30 campanhas comunitárias no Brasil, esse ano já são mais de 50, e nós medimos, junto com os nossos parceiros de dados, mais de 2 milhões e 300 mil reais doados, transacionados online.
são alguns indicadores que a gente conseguiu identificar no ano passado como resultado do nosso trabalho no Dia de Doar. A gente faz isso com os nossos parceiros. O relatório está bem completo, o relatório tem histórias, o relatório tem exemplos, tem muitas fotos. Depois, para quem não viu esse relatório e está chegando agora no Dia de Doar, fica a sugestão também para ler. Eu vou compartilhar o link para vocês nos nossos grupos, né? Cada um de vocês que estão em vários grupos diferentes. Para esse ano, a gente está pensando em aprofundar esse modelo. Para esse ano, a gente está pensando em ir além do que o que a gente conseguiu medir o ano passado, porque esse ano, a partir do trabalho muito bem liderado aí pela Carol, a partir da parceria que a gente tem cada vez mais consolidada com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, a gente está construindo, inclusive, uma proposta de tentar medir um pouco do alcance das campanhas comunitárias pelo Brasil. Então, eu vou passar a bola para a Carol, até para a Carol falar um pouco mais sobre isso e apresentar os nossos parceiros de dados e compartilhar com vocês um pouco o que a gente está pensando para esse trabalho junto às campanhas comunitárias. E vou pedir também para a Carol de não esquecer de dar a palavra ou, eventualmente, também chamar o Felipe, que está aqui presente com a gente, que é um parceiro nosso que tem feito esse trabalho junto à campanha dele, a Rede de Salesianos, na área de assistência social, que já faz 2 anos, faz um trabalho muito bacana de tentar medir também como é o dia de doar para eles. Mas eu vou passar a bola para a Carol, então, falar um pouquinho mais e eu poder tomar uma aguinha. Oi, gente, bom dia. Vou falar quase nada, porque eu quero dar abertura para o Flávio e para o Felipe. A gente construiu esse formulário através da experiência da Rede Salesiana Brasil, que tentou desenvolver uma forma de identificar quais eram as doações que estavam sendo recebidas através do Dia de Doar em todas as unidades da Rede Salesiana Brasil que estavam participando do Dia de Doar. E através desse conhecimento que ele adquiriu, de toda essa estrutura que ele montou, a gente trabalhou junto com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal para que a gente pudesse fazer algo equivalente aqui. E aí a gente chegou num modelo que eu já compartilhei com algumas comunitárias para me ajudarem a testar um pouquinho, e eu queria compartilhar essa experiência com vocês, né? Tanto a construção com o Felipe e o Flávio, quanto na experiência de preencher esse formulário. Que todos esses dados que a gente viu do Woodrow, a gente quer reproduzir eles aqui, a gente quer entender mais profundamente como funciona esse comportamento aqui, e a gente só vai conseguir fazer isso com a inserção dos dados que vocês precisam mandar para a gente. Então, só a gente até ter trazido o Woodrow aqui no começo mostra o quanto que a gente quer, onde a gente quer chegar, e a importância do trabalho de vocês para que a gente consiga realmente fazer com que o Brasil tenha dados tão fortes e tão consolidados assim desse comportamento da generosidade das pessoas. Então, eu vou abrir a fala tanto para o Felipe quanto para o Flávio. Felipe, acho que você pode começar falando um pouquinho, sim, só para te agradecer mesmo, que sua contribuição foi inigualável, assim, não tem como agradecer. Eu e o Flávio, a gente ficou encantado quando a gente viu o desenvolvimento todo da ferramenta que você fez sozinho. Então, foi muito especial mesmo, e eu queria muito te agradecer pela generosidade que você teve conosco de compartilhar esse formulário. Eu que agradeço aí o convite e a gente está aqui para somar, né? A gente tem como missão promover, né, a solidariedade no Brasil, e se a gente puder rastrear tudo isso que acontece, eu acho que isso se torna mais relevante ainda os nossos trabalhos. Eu acho que a gente começa a pensar em até mesmo estratégias de como a gente vai usar esses dados para a gente impulsionar cada vez mais essa ação solidária em rede que a gente desenvolve em todo o Brasil. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e compartilho aqui a proposta que, quando a gente adotou o movimento do Dia de Doar como uma ação concreta dentro do nosso calendário de atividades, a gente ficou na reflexão como que a gente vai medir esses resultados que as nossas instituições já estão desenvolvendo. E aí, no primeiro ano, a gente, de forma muito simples e prática, a gente pensou num formulário do Google, né? E aí a gente categorizou as doações. Então, a gente trouxe ali uma expectativa onde as instituições recebiam doações em alimentos, em doações financeiras, em materiais e, enfim, de itens de higiene, né, materiais de limpeza. A gente categorizou também na área voluntária,
E numa outra categoria que foi a categoria de outros, porque a nossa ação no Brasil, ela corresponde em praticamente todas as regiões do Brasil. Então, a gente hoje supera a casa de 100 instituições no Brasil inteiro. E como que a gente vai mensurar exatamente o tipo de doação que eles receberam? Então, a gente teve aí das mais diversas, desde de doações de vouchers de gasolina até doações, posso dizer agora recentemente, uma das nossas instituições pediu para adicionar na categoria de outros a doação que eles receberam de vaso de flor, né? E aí, assim, são tão peculiares as doações que a gente falou, a gente precisa ter uma categoria que a gente consiga explorar tudo isso. Então, a lista de categoria de outros lá tá enorme. E aí a gente fez, né, essas categorias. E a gente começou a pedir também alguns outros dados, que foi a idade do benfeitor, né, para que a gente pudesse ter uma noção também qual é o público que normalmente vem doando dentro das nossas instituições. Para aquelas instituições também que são do poder público ou são empresas privadas, a gente pediu para que eles catalogassem também. E como impacto, a gente pediu para que as instituições apontassem para nós também a quantidade de famílias que seriam beneficiadas por aquela doação. Então, trazendo alguns números, na primeira campanha, e aí, assim, aqui, nós da Rede Salesiana Brasil, a gente, enquanto o escritório central, a gente não é uma... Dentro do nosso calendário, a gente convida as nossas instituições a participarem. A gente não tem como uma ação obrigatória da instituição. Então, como foi o primeiro ano de lançamento, a gente superou ali a casa aliás, a gente teve 32 unidades que participaram. Como foi o primeiro ano e a gente teve ali um acesso muito curto, né, e um prazo muito curto de implantação, a gente teve ali um pouco mais de 30 instituições que ajudaram, que participaram, e aí a gente já superou a casa de R$ 100 mil de doações financeiras, foram mais de 12 toneladas de alimentos, a gente teve mais de 1.000 horas de voluntariados, né? E ali na perspectiva foram quase 20 mil famílias beneficiadas por toda a ação. No ano de 2021, a gente já superou a casa de R$ 800 mil. Nós passamos mais de 100 toneladas de alimentos, tivemos mais de 7 mil horas de voluntariado e quase 70 mil famílias beneficiadas pela nossa campanha. Aliás, pela nossa não, né? Não no quesito Rede Salesiana, mas pela nossa, quando eu quero dizer aqui do movimento do Dia de DO, porque acho que a gente faz parte juntos aqui. Então, e esse ano a gente tem uma perspectiva um pouco maior, porque a gente começou a entender que o movimento ele não poderia ser direcionado somente para as instituições sociais. Mas dentro do universo salesiano a gente tem escolas, nós temos faculdades, nós temos as rádios. Então a gente convidou também todas as instituições a participarem. Então a gente está esperando um número até um pouco mais expressivo. E aí a gente tentou formatar o nosso formulário de um jeito diferente. Eu tenho tempo para falar, para mostrar ou não? Como é que está aí? Oi, Felipe, eu acho que não. A gente tinha marcado essa reunião até mais ou menos 11 e pouquinho, e a gente ainda queria mostrar o formulário para as campanhas que precisam preencher. Então, acho que o que você compartilhou com a gente já é super inspirador para a gente entender onde a gente pode chegar de dados, o que a gente pode entender do movimento. Então, foi muito especial. Obrigada mesmo, Felipe. Mas o Felipe pode mandar depois, a gente também consegue compartilhar para as campanhas comunitárias um print, Felipe, para o pessoal ver. Vou deixar o link aí, então, disponível no chat, que eu sei que tem muita coisa para vocês falarem, se deixar eu vou falando sem parar. Mas obrigado aí, tamo junto. Obrigada, Felipe, obrigada mesmo. Pessoal, esse é o Flávio. O Flávio foi quem desenvolveu o formulário dentro da Fundação José Luiz Egídio Setúbal e é quem está acompanhando esse processo de forma muito carinhosa com a gente.
Ele está, desde o comecinho, ele acompanhou o processo junto com o Felipe, e ele construiu um formulário muito simples, muito fácil de preencher, muito intuitivo, que funciona no computador, no celular, dá para baixar como aplicativo no desktop, que fica fácil de preencher, tem 1 milhão de possibilidades, e eu queria que ele compartilhasse um pouquinho sobre como que vocês podem participar desse processo junto com a gente. Olá, primeiramente, bom dia a todos e todas, né? É realmente um grande prazer participar e contribuir para essa campanha, para essa iniciativa, né? Nós da Fundação estamos muito, muito satisfeitos, né? E também, né, como eu faço parte de um núcleo específico da Fundação, um braço de dados e de pesquisa, né? Então, a gente está duplamente satisfeito de também poder, né, tentar contribuir para a geração de informação que a gente acha que é um bem muito interessante para o médio, curto e longo prazo, tá? Para tomada de decisões, para entender melhor, né, todo esse processo. Então, eu vou compartilhar um slide, é muito curtinho, só para mostrar o aplicativo, né, o formulário, né, e aí depois eu fico aberto para as questões, para quem tiver, tá bom? Todos estão vendo? Perfeito. Então, a ideia do formulário, né, a gente agradece muito a contribuição do Felipe, né, que é, na verdade, ter uma estrutura, né, de geração de informação, né, para o registro das doações, né? Então, a ideia que foi ter, até como o outro falou, né, colocar recursos, mas também produtos, voluntariado e também doação de sangue, tá? A gente colocou, a Carol já deve, provavelmente já compartilhou o link, né? Mas quem quiser agora consegue acessar aqui também por esse QR Code, tá? E a ideia, como a gente falou, é uma ideia de tá baseado, né, um mantra nosso aqui na Fundação, no nosso núcleo, né? Que é a importância de se conhecer o doador, né? A importância de ter uma fotografia do processo de doação, né? Então, a gente entende que conhecer o doador vai gerar informação que vai beneficiar a organização, vai beneficiar as comunidades, né? Pode aumentar o engajamento, né? E pode também incrementar a receita, mas também o engajamento que eu digo aqui é o voluntariado, não só monetário, né? Não só a parte monetária. O objetivo desse formulário, né, é o quê? Foi o quê, né? Gerar informação, obviamente, mas ele teve o objetivo de ser de fácil uso, fácil utilização. Então, a gente tentou ser minimalista em todos os sentidos, né? O mínimo de cliques possível, né? O mínimo de informação escrita possível também para facilitar, né? Porque a gente sabe que essa inserção vai ser constante, né? E, e também assim, o mínimo de informação básica, tá? Então, com essa estrutura minimalista, a gente pretende o quê? Organizar as informações que entendemos que são fundamentais, né, para se gerar para gerar um acompanhamento eficiente das campanhas. A gente se propôs a fazer também, gerar as campanhas e a organização podem acessar essas informações semanalmente, quinzenalmente, e também permitir uma contribuição para uma avaliação final, né, mais, digamos assim, mais precisa, né, sempre mais precisa, né? Então, a ideia é essa, né? A estrutura da informação ficou organizada da seguinte forma, né? Eu peguei aqui só um dos formulários, né? Como eu falei, são 4 formulários, né? É um formulário sobre dinheiro, produtos, voluntariado, doação de sangue, tá? Eles têm a mesma estrutura. Então, a primeira pergunta é: quem recebe? Quem está recebendo, né? A campanha comunitária, né? São 3 entradas aqui, mas a principal, acredito que é a campanha comunitária, né? Uma vez marcada a campanha, a campanha vai selecionar a aba abaixo, né? Vai encontrar seu nome, vai clicar. Não vai precisar, quem estiver fazendo registro, não vai precisar colocar informação de e-mail, não vai precisar se cadastrar, isso a gente achou que era uma facilidade, tá? E como a Carol falou, e eu recomendo fortemente, né, pela facilidade, né? Quando vocês acessarem um link, ou acessarem o link via QR Code, ele vai pedir para ser instalado como um app no celular,
tá? Eu recomendo que vocês instalem, porque isso facilita bastante, tá, o acesso. Ele fica mais rápido, tá? E vocês não precisam ficar lembrando do link, não precisam ficar... Porque, de novo, a gente está pensando que isso vai ser acessado com muita frequência, então seria legal já colocá-lo como um app, tá? Então, pelo link, ele já instala no formato de app, tá? Então, primeira parte, quem é você, quem está recebendo, né? Depois a segunda parte da estrutura, né? Quem doou, quem que é a pessoa que está doando, né? Então, nós colocamos uma pessoa física, primeira opção, administração pública, né? Uma pessoa jurídica ou empresa, ou uma outra alternativa, mas basicamente a gente vai ficar nessas três aqui, né? Quando clicando em pessoa física, né, nós pedimos duas informações complementares, né, para entender um pouco melhor, né, o perfil dessa pessoa que está doando, né, uma idade aproximada, né, e gênero, tá? E a terceira e a última parte da estrutura, né, é o que foi doado, né, o que você recebeu, né? No caso do dinheiro, né, informar o valor, informar como foi recebido, a forma, né? Se foi uma transferência, se foi dinheiro em espécie, né, se foi uma transferência via Pix, né? Então, são informações que nós consideramos essenciais. Essa estrutura aqui é repetida, né, para todos nos três formulários, né? Sendo alterado somente ah, nessa última parte, o que recebeu, né? Então, quando for doação de sangue, né, a gente só quer saber o número de pessoas que doaram, né? Quando for produtos, né, a gente apresentou uma lista de produtos, né? E depois a opção de quantificar o produto, né? E o mesmo como voluntariado, né? Informar o tipo de voluntariado e a quantidade de horas, tá? Então, essa é a estrutura básica, tá? Eu fiz essa apresentação muito rapidinho, porque eu acho que a gente vai ter mais dúvidas aqui, e até, inclusive, sugestões, né? Quem tiver sugestões, estamos sempre abertos, na verdade, né? Eu acho que a ideia é sempre aperfeiçoar esse tipo de ferramenta, né? A gente espera que esse ano funcione bem, para o ano que vem fique melhor ainda, e para o ano seguinte melhor ainda, né? Porque nós queremos gerar informação, nós queremos contribuir para a iniciativa, né? E a gente acha que essa troca, na verdade, acho não, tenho certeza que essa troca, né, é fundamental, né? Fundamental para melhorar a ferramenta, tá bom? Temos dúvidas, pessoal? Ô, Flávio, eu vou pedir para você parar de compartilhar só para a gente poder Sim, claro. ver. E queria só, antes de passar a palavra, agradecer de novo a parceria com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, o quão importante que ela é para a gente, pessoal, porque diferente Aqui no Brasil a gente tem excelentes parceiros para nos ajudar a promover o Dia de Doar. Tá, o pessoal do Movimento Bem Maior, que está aqui presente, Morro do Conselho, Instituto MOL, a gente é muito feliz de poder contar com esses parceiros. Mas, naturalmente, a gente vive a realidade brasileira, que é distinta da realidade norte-americana, em que eles têm uma equipe de cientistas de dados como parte do Giving Tuesday, né? Eles têm quase 10 cientistas de dados como parte do Giving Tuesday. E aqui a gente trabalha com as parcerias que são estratégicas para a gente, como essa com a Fundação José Luiz de Setúbal, que disponibiliza a equipe deles para nos ajudar a construir esse entendimento, esses formulários. E a gente toma muito carinho por isso, né? Prestigia muito esse tipo de parceria, inclusive porque no nosso setor, no setor sem fins lucrativos, estímulo à pesquisa é algo muito raro, muito difícil da gente ver trabalhar com dados no nosso setor. E o Dia de Doar quer ser um estímulo a isso também, né? A gente promover a generosidade com dados, inclusive. Então, é por isso que a gente fica muito feliz com essa parceria. Então, eu só queria dizer isso antes de pegar uma outra pergunta aqui nos últimos minutos que a gente tem. Eu vi que tem uma pergunta aqui da Amelie, né? Essas doações para plataformas serão apreendidas diretamente. E aí eu vou responder, tá? Já essa, Carol, essa eu acho fácil. A gente tem Amelie, a gente tem uma parceria com plataformas como TrackMob, Benfeitoria, Vaquinha, Kikante, mais algumas outras, em que elas compartilham conosco os dados das doações processadas no dia de doar.
Então, é uma tabela separada, é um arquivo separado, que também foi construído com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal nos anos anteriores, em que a gente compartilha com eles e alguns dias depois do dia de doar, eles preenchem com os dados anonimizados das doações e a gente interpreta, a gente soma, a gente avalia, a gente interpreta. Então, de fato, elas vão, as doações por meio de plataformas vão ser acompanhadas em separado das doações das campanhas comunitárias. A Adriane? Oi, pessoal. Bom dia. Uma dúvida para o Flávio. É um único formulário e aí a pessoa da entidade, no caso que está recebendo a doação, é ela que vai preencher conforme a categoria do que for doado? É uma questão. A outra nós trabalhamos com grande ganho, né, aqui de Jaboticabal, a campanha que a gente desenvolve nas escolas particulares e em supermercados. Aí a gente costuma concentrar todas as doações num único espaço. Então, nesse caso, nós poderíamos lançar mão desse tipo de formulário, que eu acho que é muito bacana, realmente para a gente ter dados, né? Que às vezes a gente perde ao longo aí da trajetória da campanha. A gente poderia pensar em ter um formulário desse para as doações que forem específicas para as organizações sociais, ou seja, não vai ser a doação nem do supermercado, nem das escolas, algum doador que chega até a entidade e entrega diretamente para ela. Então, Adriane, tudo bem. Sobre quem preenche, na verdade, né, quem está inserindo é a própria organização que está recebendo, né? Então, vocês vão ter acesso ao aplicativo, ao formulário, né? E vão preencher assim que forem recebendo, né? Esse seria o mundo ideal, né? O mundo ideal seria cada doação fazer o preenchimento, né? Sobre a questão de escolas e supermercados, né? Eu não vejo, assim, eu não vejo um problema deles de serem inseridos no formulário também, né? Porque a lógica, né, que segue a entrada de informação é quem recebeu, o que recebeu e de quem recebeu. O de quem recebeu, na verdade, é só a alteração para pessoa jurídica, né? Colocar o nome, né, no caso ali, que a gente não pede muita informação da pessoa jurídica, né? E inserir a informação do que foi doado, né? Eu não sei se enfim, se está claro isso, mas eu acredito que essa estrutura de formulário me daria conta dessa questão, né? Tá certo? Posso falar um pouquinho, Carol? Só para completar a pergunta da Adriane. Tá bom. É que tem uma pergunta no chat aqui também do Wilson, que é muito importante, mas Pode manda aí, fazer. Cristina. Não, Tá então bom. completando a da Adriane. É assim, é isso que eu queria que ficasse bem claro aqui nessa questão desse preenchimento também. Porque, por exemplo, como a gente está divulgando e dessa vez conseguiu envolver o Fundo Social, eu queria saber dessa possibilidade de o Fundo Social preencheria enquanto campanha comunitária, naquele item lá, e as organizações que estão tendo as suas iniciativas com acesso a esse formulário também preencheriam enquanto ONG, pode ser assim? E, desculpa, gente, eu estou sem a foto e sem a câmera, tá bom? É só essa dúvida, se pode ter... só para fechar mesmo a pergunta que a Adriane fez. Porque eu vou estar sendo essa porta-voz, né, para as instituições e para o representante do Fundo Social que não está aqui. Então, dizer que existe um formulário para a gente compilar essas informações e que a ONG preenche aqui e a equipe do Fundo Social preenche enquanto comunitária, é isso mesmo? Carol, você quer responder? Porque a Carol até entende mais essa dinâmica. Na verdade, quando a gente vai fazer uma inserção agora, né, a partir dessa semana, né, das organizações vinculadas às campanhas comunitárias. Então, quando se clicar em uma campanha comunitária, vai abrir um painel das organizações e a organização vai clicar e vai fazer a doação também,
tá? Carol, você pode... Tá bom. Pessoal, por isso que eu mandei até agora no grupo e também já falei individualmente com algumas de vocês, para que vocês me mandem quais são as instituições que estão ligadas à comunitária de cada uma. Então, vamos supor que aqui, como a Cristina abriu a conversa, vamos começar pela Cristina. Vocês têm aquelas 5 instituições que vocês estavam trabalhando inicialmente. Me manda o nome delas, a gente inclui elas no formulário e vocês já vão preenchendo. Na campanha comunitária de Doa Pindamonhangaba, quem está preenchendo esse campo em específico é a Casa Irmã Júlia. E aí a Casa Irmã Júlia recebeu X doações de Y itens. E aí, assim, vocês mandando essa lista para a gente, o pessoal da Fundação já vai incluindo o nome das instituições participando de cada comunitária, e a gente já consegue fazer essa inserção de acordo com cada organização específica. E essa inserção vai permitir que vocês, por exemplo, acompanhem quem está arrecadando mais ou menos, para vocês incentivar aquelas que estão menos ativas na campanha, vai poder mostrar para vocês também por onde as doações estão chegando e o que está acontecendo em volta da campanha comunitária como um todo. A gente entende que vai demandar de vocês também um trabalho de falar sobre isso para as campanhas que estão relacionadas para as instituições relacionadas às campanhas de vocês. Mas esse trabalho aqui, esse vídeo, toda essa explicação, a gente vai mandar também para vocês reforçarem depois com elas. Então, todas as informações, todos os processos vão estar bem claros e o formulário ele é bem intuitivo. Então, a gente pede que vocês compartilhem com as campanhas para elas preencherem isso. Muito importante, até que o Felipe levantou a mão, as instituições que são da Rede Salesiana Brasil não precisam preencher, porque elas já estão preenchendo da rede. Então, se elas preencherem nos 2 lugares, a gente vai ter esses dados duplicados. E elas já estão fazendo preenchimento lá dentro da própria Rede Salesiana Brasil. Então, a gente vai acessar esses dados que o Felipe vai mandar para a gente. Então, as instituições que são ligadas à Rede Salesiana não precisam preencher. Era essa a sua dúvida, Felipe? Na verdade, assim, com a experiência que a gente tem aqui, aí abrindo novamente aqui o formulário, eu me deparei com a mesma situação, e aí talvez fica como uma provocação para ver como que poderia verificar isso, né? Primeiro, são os vícios do preenchimento. A gente se deparou nesses 2 últimos anos com alguns preenchimentos errados, né? A pessoa queria colocar lá uma doação de R$100 e colocou uma doação de 100 mil. E aí a gente teve que entrar em contato com a instituição, porque ela colocava ali no primeiro momento qual era a instituição que estava preenchendo, né? E para a gente acessar o contato de quem preencheu foi outro desafio. Então, minha provocação aqui seria mais ou menos assim. Eu sei que vocês têm ali as comunitárias e eu já percebi ali que tem o nome da comunitária. Vocês vão ter o contato do representante local que vai preencher esse formulário, porque eu acho que seria muito prudente, eventualmente, acontecer qualquer tipo de doação meio estranha, né? Assim, com um número muito expressivo, para se confirmar. E aí a gente adotou aqui no nosso o nome e o WhatsApp da pessoa que está preenchendo o formulário, né? Porque aí, na necessidade de entrar em contato, a gente já vai direto à pessoa que fez o preenchimento do formulário, e não direto na instituição, para depois da instituição a gente procurar quem é a pessoa, enfim. Mas aí só... Sim. A gente por isso que a gente está colocando as comunitárias e as instituições ligadas à comunitária, porque daí a gente consegue mapear. Mas se a gente coloca muito mais dados para todas as campanhas preencherem, a gente perde esses dados no meio do caminho. Então, quanto mais informação a gente pede, mais difícil fica de preencher, mais a gente impede que essa pessoa efetivamente mande essas informações para nós. Então, a gente optou pelo simples, do mais simples do simples do simples. Né, Felipe, complementando, eu concordo com você, né, concordo que esses erros podem acontecer, né, mas como a Carol falou, a gente optou por esse formulário mais enxuto possível, né, pensando justamente no ganho de aumentar o engajamento, né, o uso do formulário.
né? Mas eu acho que no mundo ideal seria isso, né? Concordo plenamente com você de inserir a informação, de pedir a informação, só que a gente já optou justamente para pensando na possibilidade de que isso aumentaria, né, o engajamento, aumentaria o uso do próprio formulário, né? Então, essa que foi a ideia, né? Aí a pessoa não vai precisar colocar nenhuma informação, né? E a gente teria como acessar, né, via a organização, né? No caso de um erro é, muito claro, assim, né? Outro desafio também que a gente se deparou aqui por exemplo, vocês aí têm um acesso tiveram acesso ao link, né? As pessoas que tiverem acesso ao link e quiserem preencher no nome de alguém, de repente, como é que a gente vai confirmar se isso... É assim, eu estou trazendo isso porque é o que acontece hoje com a gente. Então, por isso que a gente transformou, inclusive, o nosso formulário em um sistema, e o próximo passo é a gente incluir dentro do sistema integrado, porque aí a pessoa não consegue acessar direto sem fazer um cadastro com a gente, ela já vai estar incluída dentro da nossa plataforma. Porque quanto mais aberto a gente deixa, e eu concordo com você que a simplicidade é o que contagiou as nossas instituições também no início, né? Hoje a gente está tentando subir a régua para a gente tentar acabar com todos esses vícios, mas é também prudente pensar nas pessoas que vão ter acesso a esse link, porque ela pode preencher no nome de alguém, e aí como é que ela confirma depois que ela preencheu do jeito certo, ou se ela pode, eventualmente, alguém de algum lugar do Brasil pega esse link e faz algum tipo de maldade, né? Enfim, eu estou trazendo aqui só mesmo essas reflexões porque a gente refletiu sobre isso também, então a gente está tentando avançar em algumas questões aqui mesmo. Então, claro, eu acho que essa questão é importante também, né? A gente tem a opção de colocar o registro, a gente tem a opção, inclusive, de nós registrarmos a pessoa responsável, tá? Então, é um registro prévio, na verdade, né? Essa pessoa poderia receber o link, né? Mas, em conversa entre a gente aqui, a gente chegou à conclusão de que o melhor seria deixar o link aberto, né? Então, quer dizer, o link aberto que eu digo só pode acessar, né? Quem tiver acesso, só consegue ter acesso ao conteúdo do formulário quem tiver acesso ao link, né? Não consegue encontrar em Google nem nada, né? Mas é possível fazer sim, né? A ferramenta permite, é relativamente simples, inclusive, né? Só que, de novo, por uma questão de facilitar, né? Não, acaba sendo um trade-off, né? Entre deixar muito aberto e tentar aumentar o uso e tentar e a precisão, né? E a precisão de quem está respondendo, né? E essa foi uma opção nossa, da organização, né, também. Antes do Marcos compartilhar a dúvida dele, eu queria responder a do Wilson, que ele mandou há um tempinho, e fazer só um adicional nessa questão. Sempre foi um desafio para o Dia de Doar receber informações, sempre. As pessoas não mandam o que elas estão fazendo no Brasil todinho, e a gente sempre perdeu isso. Então, eu acho que deixar isso mais aberto agora permite com que a gente faça com que essas informações cheguem. Quanto mais barreira a gente cria, menos a gente recebe, e a gente continua no zero. Então, eu acho que se a gente abre mais um pouco agora, a gente pode até receber algumas coisas que não fazem sentido e talvez a gente analise realmente essas informações específicas. A gente pode aprender para o ano que vem. O Flávio e eu, a gente está muito determinado a gente aprender com o que a gente vai captar esse ano. E a gente já tem até melhorias que a gente pensou para fazer no ano que vem. Tem várias coisas que dá para ser feito. Mas hoje o desafio é saber o mínimo. E o mínimo a gente não sabe. Então, se a gente abre um pouco mais e recebe, às vezes, algo que veio errado, para a gente está mais vantajoso do que manter o que a gente se continuar sem saber. A pergunta do Wilson foi: no aplicativo vão aparecer as campanhas comunitárias, não há como inserir uma campanha nova. Não mesmo, vocês precisam falar para a gente. Eu e o Flávio, a gente está nessa dedicação.
mandem para a gente. Se a sua campanha não está lá, a gente tentou colocar todas as que estavam no site, que preencheram, que passaram no edital, que mandaram para a gente também o formulário lá do termo de cooperação. Então, a gente tentou colocar todas, se faltou alguma, me manda também que eu coloco lá, e os nomes das instituições que estão vinculadas a cada campanha comunitária. Só precisa do nome, nada além do nome. E a gente pode, né, Carol? Como você falou, a gente pode ir inserindo no meio do processo, quem for entrando das organizações e também de campanha que estiver faltando, né? Tá? Antônio? Bom dia a todos. Estou falando aqui da Bahia, Salvador. Primeiro, foi um acaso eu entrar na reunião, tá? E por causa da gente estar na correria, a gente colocou todo mundo aqui, o pouco que a gente tem à disposição, e nós estamos numa fase bastante interessante. Eu acredito, assim, eu tenho que levar isso para o comitê gestor aqui, em decorrência daquilo que está sendo planejado. Eu fiquei um pouco surpreso com a questão do formulário. A gente tinha até pensado no formulário, a gente ia começar a programar, mas eu fiquei surpreso pelo seguinte: como é que eu vou conseguir nominar? Tá? Não é uma discussão que eu estou provocando, eu estou dizendo assim, eu tenho que levar isso para poder ver se é necessário nominar. Ou então, é tipo assim, ontem a gente fez 2 visitas, né? Nós fizemos 2 visitas aqui com o CRP. Aí, uma visita foi o Esporte Clube Bahia. O Esporte Clube Bahia, a gente foi lá com a intenção de fazer só uma comunicação. Aí o representante disse o seguinte: não, nós não vamos fazer só uma comunicação, nós vamos fazer uma ação. E isso, o impacto, a gente não sabe qual é o impacto, tá? E não dá para a gente falar assim, olha, vamos cuidar disso dessa forma. Essa é uma coisa. A outra reunião foi com o Sebrae. O Sebrae disse: não, nós vamos fazer o lançamento aqui dentro, a sala é essa, bacana, tem isso, vocês querem mais o quê? E tal, tal, tal. Aí a gente falou: não, tá bom aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu estou dizendo assim, bacana, porque o processo construtivo aí a gente percebe essa preocupação, mas eu ainda acho também que a gente tem que amarrar em ter os dados no primeiro momento. Se a gente tiver elementos catalisados para a gente poder depois trabalhar, talvez seja o melhor do que ouvir. A JP, eu não consegui entender nada da palestra do inglês, tá? Se a gente tiver depois alguma informação assim para melhorar aqui o conhecimento, aí coloca para a gente, tá bom, gente? Valeu, obrigado. E, Carol, a Meli está com a mão levantada, né? Vamos ouvir e aí vamos, para a gente poder encerrar também a reunião agora às 11h30 e liberar vocês. Mas está tudo gravado, a gente vai compartilhar também. E Marcos, depois a gente pode se falar e eu te ajudo a entender melhor o que o Udo trouxe, que foi bem bacana. Vai lá, Meli. Não está saindo sua voz, não sei se você liberou o microfone, mas não está saindo sua voz. Acho que não é comigo, né, gente? Acho que ninguém está ouvindo. A Meli está falando. Tá. Não dá mais uma chance, mas não está saindo a voz, realmente. Mais alguém tem alguma outra dúvida? Enquanto isso. Não te ouvimos, infelizmente, Amelie. Certo, pessoal. Pode falar, cara. Não, eu vou. Infelizmente, a gente não está conseguindo ouvir a Amelie, deve ser algum problema no microfone ou na conexão junto do microfone, porque ela libera o microfone, mas o áudio não sai. Mas manda para a gente via áudio no grupo de WhatsApp, que não tem problema, a gente responde por lá também. Tá? Queria agradecer todo mundo pela disponibilidade, por ter ficado com a gente até aqui, 11h30. Primeiro, para a gente ouvir do Udro, a gente achou importante trazê-lo. Quem sabe ano que vem a gente não o traz presencialmente. O Udro tem feito essas viagens pelo mundo, esteve na Índia, esteve na Bélgica, está indo para Uganda mês que vem, fazer reunião com parceiros de dados. A gente ainda não conseguiu trazê-lo este ano presencialmente. Quem sabe ano que vem ele não vem, a gente se reúne, todo mundo faz um grande encontro. Mas foi bom tê-lo online, conhecer um pouquinho mais
do que o Giving Tuesday está fazendo de estudos, de pesquisas e de promoção da generosidade por meio da geração de dados e de conhecimento, né, que é o que a gente extrai dos dados, principalmente. Obrigado a vocês por terem ficado. Eu queria reforçar o agradecimento aos nossos parceiros institucionais do Dia de Doar, Movimento Bem Maior, Morro do Conselho, o Instituto MOL, a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, que está aqui presente, que é parceira também nesse programa de dados, né? Vários pontos de parceria com a Fundação. Então, agradecer o Flávio por ter ficado aqui com a gente, e o Marcos Paulo, que acompanhou uma parte e precisou sair, e para agradecer também a Carol, nossa parceirona e grande líder aqui do Dia de Doar, que está conectando todo mundo, né? Que reforçou o contato aqui com o Felipe, que faz esse trabalho maravilhoso pela Rede Salesiana, trouxe muitos de vocês, já visitou, inclusive, muitos de vocês, teve a oportunidade de conhecer na própria comunidade o que vão ser as campanhas. Tem uma pergunta aqui da Amelie sobre como vai ser o retorno dos dados para as campanhas. Acho que justamente a ideia... Quer falar, Carol? Fala aí. Rapidão. Todas as inserções que vocês fizerem no formulário vai gerar para vocês um relatório do Dia de Doar como um todo. Então, quanto mais coisas vocês mandarem para o formulário, maior vai ser o retorno de vocês, né? Vai ser mais completo o que vocês estão captando. Então, no final, isso vai gerar para vocês um resultado muito legal e a gente também vai conseguir acompanhar esses dados semanalmente. O pessoal da Fundação vai mandar para a gente toda semana um relatório, um reportzinho para a gente entender quanto está arrecadando, quem está recebendo da onde, quando, como. E aí a gente pode ir trabalhando também para melhorar. Até no meio da campanha dá para ir melhorando os rumos. Legal. Obrigado a todo mundo. Eu vou encerrar aqui a gravação, vou encerrar a sala. A gente se encontra. Bom, o Dia de Doar está chegando, né, gente? Um mês para o Dia de Doar. Praticamente um mês para o Dia de Doar. Então, boa quarta-feira para todo mundo. Até breve, gente. Vamos que vamos. Obrigado.